Coloque a mão em seu coração, vamos orar. Pai, te damos graças, Senhor. Obrigado por esse momento, obrigado, Deus, porque agora estamos indo para a Tua palavra pregada e tenho certeza que o Senhor falará por misericórdia, Deus, para nós nessa noite. Nós compreendemos, Deus, que Tu estás aqui. Nós sabemos que tudo aqui foi preparado para o Senhor, Deus. Então continua se manifestando de forma sobrenatural. Faz, Deus, tudo aquilo que lhe apraz. Queremos colocar a nossa vida diante do Senhor, lhe conceder livre acesso para transformar, para mudar, pois queremos ser mais parecidos contigo. Que nessa noite isso possa ser uma realidade em cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Mateus capítulo 4, verso 1. Eu já fiz a saudação no início, mas mais uma vez sejam bem-vindos. Diz assim um texto: em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus, em seguida do quê? Do seu batismo. Foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Podem sentar. O Evangelho de Jesus, ele nos testa em meio ao deserto, sabe disso? Em meio ao deserto, o Senhor, ele nos prova, mas no deserto nós somos tentados. Se Jesus foi tentado no deserto, imagina eu, imagina você. Nós seremos tentados. Só que o mesmo Deus que permite é o mesmo Deus que protege. Olha que lindo isso. Saber que Ele permite ali, saber que Ele permite inclusive a tentação, por mais que a tentação não venha de Deus, porque a Bíblia diz que a tentação ela vem do diabo, mediante os nossos maus desejos, mas Deus continua presente. No entanto, que o texto bíblico diz que nós não passaremos por tentação superior a aquilo que eu consiga suportar. E diz ainda que Deus, Ele dá o escape. Deus, Ele mostra, olha, a saída é essa. Sabe quando você está no teclado do seu computador e tem uma teclinha lá em cima, à esquerda, escrito ESC? É o escape. Às vezes, em alguns programas, quando você clica ali no ESC, ele fecha, ele sai, ele muda. Ou seja, é uma saída. O escape do Senhor é uma saída. E a Bíblia diz que Ele sempre nos dará o escape. Sempre. Aí o que é que vai determinar se eu vou seguir esse escape ou não? O meu nível de fé nele, o meu nível de obediência nele, o entendimento que eu tenho, o quão o meu espírito está forte para dizer não àquilo. Isso não foi diferente com Jesus. Jesus foi para o deserto com o propósito de ser tentado. E aí vem o primeiro ponto, que o deserto ele é um lugar de preparo. Jesus, antes de iniciar a sua jornada ministerial, ele precisou primeiro passar pelo deserto. Ali ele estava em consagração, ele estava em constante oração, e no término daquele momento, Satanás apareceu ali e começou a tentar Jesus. E tentar Jesus com coisas que era errado. Não é que era errado, é que ele estava em jejum, em consagração, e naquele momento ele não poderia comer. Um exemplo de uma tentação. Porque Satanás diz, olha, se tu és filho de Deus, transforma o quê? Estas pedras em pães. Jesus, ele estava com fome? Com certeza. Jesus queria comer? Eu creio que sim. Mas o que era mais forte nele? A ligação dele com o Pai. O espírito dele estava sendo o quê? Preparado onde? No deserto.
Hoje, talvez, você viva um deserto. Então, a primeira coisa que você tem que entender nessa noite é que esse hoje é tempo de preparo. Esse hoje é Deus colocando você, porque foi o Espírito que conduziu Jesus ao deserto, e nesse deserto você vai ser tentado. Mas nesse deserto você vai ser preparado para quê? Para dizer não ao pecado. Para dizer não a tudo aquilo que te afasta de Deus. E deixar você o quê? Mais perto dele. Porque esse é o propósito. Quem foi forjado no deserto não tem a menor condição de se gabar quando chegar no palácio. Não tem. Quem já passou pelos desertos da vida, quem já enfrentou dificuldades, quando chega em determinado local, olha e lembra de tudo que Deus fez, de como você era, de como foi o cuidado dele, isso deixa você firmado. Não, como dizem as pessoas, não sobe para a cabeça. Agora, quantas pessoas você conhece, eu também conheço, que deixaram com que as coisas, com que os palácios da vida fizessem com que a soberba falasse mais alto, a prepotência, a arrogância, e esquecer o quê? De suas origens. Nós não podemos permitir isso. A fé, ela prospera no desconforto. Repare na sua vida, os momentos de desconforto. Veja se você não teve sua fé mais fortalecida. Só observe quando você achou que estava muito desconfortável para você. Aí de repente você ouve a palavra porque você busca mais, você ora mais e naturalmente a sua fé é acrescida. Por quê? Porque você buscou mais. Então a fé ela prospera, ou seja, ela cresce onde? No desconforto. Então está desconfortável hoje? A fé está aumentada. É fé sendo aumentada. Essa semana foi desconfortável para mim. Começou domingo, não foi, Maguinha? Domingo foi bênção, fomos ministrar à noite lá em Vilas, eu preguei, Magni e Vi fizeram louvor. Depois, estávamos voltando para casa e uma chuva arretada. Quando chegamos ali no Costa Azul, eu fui deixar eles em casa, carro na contramão ali no G. Barbosa, água em tudo que é lugar, carro parado, alagado, a gente tentando achar um caminho alternativo para chegar na casa deles. Tivemos, porque não tinha realmente outra chance, e achou que dava passar, passamos, e a água foi, e tinha um quebra-mola e um buraco, e o para-choque do carro desceu, e uma outra parte soltou. Uma agonia, não foi, Lulu? Uma agonia, e eu falei, Deus, Senhor, isso é só uma fase, logo vai passar. Beleza, ok, chegamos em casa, Deus cuidou, Deus guardou, não teve nenhum mal. De madrugada eu recebo uma mensagem de Magno, achei a peça que tinha soltado. O rapaz, que é amigo, foi de madrugada, saiu procurar a peça e achou. Glória a Deus, achou a peça do carro. E aí, ok. Quando foi terça-feira pela manhã, eu vim aqui na igreja. O rapaz veio pintar o banheiro e eu vim para poder recepcioná-lo, abrir a igreja. Quando eu chego aqui com Yasmin, foi terça-feira, eu entro ali, molhada a igreja. Lateral da igreja molhada, aqui no meio uma poça, esse tapete molhado, a sala das crianças tudo molhado, um caos. Eu falei, Deus, não tá bom já não. A água, depois vocês forem olhar ali atrás, lá atrás você vai ver onde é que estava a marca da água, é mais de um palmo de água. E veio para cá, aqui também danificou a peça lá. E aí você vai, e um dia de cada vez, e as coisas acontecendo, e é você que dá aqui, puxa ali. Mas isso é o quê? É preparo. Isso é o quê? É prosperidade de fé, né? Porque se a gente for olhar de outra forma, nós vamos perecer. Nós vamos realmente nos tornar pessoas amargas. Porque a vida, eventualmente, vai fazer com que a gente sofra. Só que eu preciso compreender que Deus, Ele continua protegendo. Deus continua guardando. Vocês estão aqui hoje vendo e as coisas estão arrumadas.
Ainda tem talvez um cheirinho aqui, um cheirinho de alguma outra coisa, mas faz parte. Mas está tendo culto, vocês estão aqui, Deus está fazendo. Apesar disso tudo, Deus continua sendo Deus. Ele não mudou. Então isso só tem que gerar em meu coração fé, esperança de que Ele está no controle de todas as coisas. Nós não podemos reclamar. O deserto, ele é só o cenário. É só o cenário. Agora, se você está no cenário e tem a certeza que Ele está com você, nem se importe com o cenário. Porque a presença dEle é muito mais importante, é muito maior do que o cenário. Muito maior. Então eu tenho que me firmar nele e falar, Senhor, o cenário não importa, o que importa é a Tua presença. O cenário pode ser de deserto, mas no deserto também tem belezas. Poxa, eu tive a oportunidade de ir no deserto do Atacama. Está no meu top 3 das paisagens mais lindas do mundo que eu já pude visitar. É incrível você ter aquela sensação de algo muito grande e ao mesmo tempo muito bonito, e ao mesmo tempo muito remoto, muito quente, muito frio. E você vê, trazendo esse aspecto bíblico, e você vê as pessoas no deserto. Eu lembro que eu estava lá e direto eu olhava para um monte alto e lembrava de Moisés. Olhava para aquela imensidão e falava, pessoas montaram tendas aqui. Aqui não, né? Mas a ideia figurada da coisa. Mas em todo o tempo eu sentia o quê? A presença de Deus. Às vezes você parava e você só ouvia aquele vento. Teve um passeio que nós fizemos que você parava em de uma rocha e era tão silêncio que você ouvia a rocha se mexer por dentro. Você parava e conseguia ouvir aquele ruído daquela coisa. Você vê, Deus, isso é teu poder se mexendo. Então é um momento de contemplação que você tem e te aproxima de Deus. Mas era onde isso? Em um deserto. Ou seja, no deserto você pode contemplar Deus. No deserto você pode sorrir, no deserto você pode tirar foto dando risada, no deserto você pode se alegrar, você pode fazer uma festa, tudo isso onde? No deserto. Porque o deserto não é o fim. O deserto é o lugar de aprendizado. Deuteronômio capítulo 8, verso 2. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante estes 40 anos, para humilhá-los e pôr vocês à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Você consegue entender o porquê muitas vezes nós precisaríamos passar por desertos? Por causa disso. É para humilhar, às vezes você vai ser humilhado no deserto. Às vezes, e não é aquela humilhação, Senhor, eu me humilho. Não, às vezes pessoas vão te humilhar. Com que propósito? A fim de conhecerem as suas intenções, se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. Deus prova. Deus prova. Salmo 139, não sei se é o verso 1 ou o verso 13, diz o que? Sonda-me, ó Deus, conheces o meu coração. Prova, vê isso, por favor. 139, ou é o 1 ou é o 13, ou mais para frente. Mas diz o que Deus ele sonda, vê, aí os homens falam, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno, da justiça, da verdade. Ou seja, às vezes vão ser em momentos de deserto que a sondagem vai ser eficiente. Só que se você olha a sondagem, se você vê, por exemplo, uma empresa que faz extração de petróleo, antes de iniciar a extração, primeiro é feita uma sondagem. Só que a sondagem tem a ver com perfuração, com profundidade, com ir lá embaixo, verificar como é que é o solo, verificar tudo que vai ser gasto, se tem qualidade ou não, para depois extrair o quê? O que é precioso, o que tem valor. Às vezes Deus vai nos sondar, lá no íntimo, lá no profundo, vai mostrar, vai extrair, mas quando sair, vai sair algo bom. Talvez o processo do deserto seja de perfurar um pouco mais, de avançar um pouco mais, de ir lá para camadas onde você não quer que ninguém saiba, onde está escondido, que só você e Deus conhece.
São essas camadas que Ele quer tocar com as ferramentas mais aprimoradas do mundo e extrair um valor de você. Isso acontece onde muitas vezes? No deserto. No deserto. Se você for olhar alguns lugares do mundo que se extraem petróleo, vai se destacar muito o Oriente Médio. Dubai, há pouco tempo atrás, era nada. Mas ali embaixo da terra tinha algo de muito valor. Que precisou o quê? Ser cavado, ser colocado, ser sondado. Mas hoje você olha para lá e remete o quê? A riqueza. Você olha para lá e não consegue enxergar. Ali deve ter um pobre. Ali deve ter alguém que ganha um salário mínimo igual ao nosso. Não tem. Naturalmente não vai ter. Agora por quê? Porque foi-se necessário tempo de sondagem, de preparo para extrair. Ali era um deserto. Ou seja, hoje o que para você é um deserto, o cenário de hoje na sua vida que pode ser um deserto, amanhã pode virar uma mina de ouro. Eu não falo de forma material isso, sabe? Eu falo de qualidade de vida espiritual, de felicidade, de plenitude. E lógico que naturalmente Deus também nos concede bênçãos materiais. Vai acontecer. Tem coisas que você só aprende em cenários como esse que você está hoje. Tem lugares que Deus vai conduzir você para que você aprenda mediante sofrimento, para que você aprenda mediante humilhação. Volta lá o Deuteronômio. Mediante humilhação. Vai lá para que você seja provado. Por quê? Porque Ele quer que a gente o quê? Obedeça. Ele quer que você seja alguém obediente. E muitas vezes, para o filho se tornar obediente, ele vai ter que passar por consequências, por castigos. Vai precisar às vezes, porque ele vai entender que, se eu não obedecer, eu vou passar por isso, e isso não vai ser bom. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou mudar aqui essa conversa, porque eu quero obediência, eu quero obedecer, porque eu obedecendo, eu vou obter coisas boas para mim. Só que às vezes o castigo dói, causa choro, causa birra. Não acontece com você também isso não? Você nunca fez birra com Deus? Você nunca chegou e falou assim, você não está vendo isso não? Chorou, por quê? Porque eu tô triste, estou chorando. Porque Deus não está respondendo da forma que eu quero. Porque eu pedi uma coisa e Ele fez outra, e eu tenho que aceitar isso. E às vezes você quer botar Deus na parede. Só que você tem que entender que às vezes esse deserto está preparando você para algo que hoje você não sabe como vai ser. Mas se você se permite ser preparado, um dia você vai saber, você vai ter consciência disso. Deserto faz a gente sentir saudade daquilo que realmente importa. Números 11, verso 4 e 5. O bando de desocupados que havia no meio deles encheu-se de gula por outro tipo de comida. Também os israelitas voltaram a chorar e disseram: se tivéssemos carne para comer. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Olha aí, é gosto, né? Cada um tem o seu. Mas perceba qual a mensagem aqui nesse sentido. O deserto faz com que você fique hipersensível. Faz com que você dê valor a coisas que em tempos de bonança, em tempos de coisas boas, tudo fluindo, você não valorizava tanto. Aí quando você, é aquela máxima que a gente conta, né? É perdendo que se dá valor, né? Não é assim que a gente fala? Só dá valor quando perde. O povo aqui estava assim. Olha, que saudade que eu estava daquilo. Que saudade. Não permita que você sinta isso. Mas valorize hoje. O que você tem hoje. Quem está com você hoje. Os momentos que você tem hoje. As oportunidades que você tem hoje. Porque talvez vai chegar um tempo do deserto e que você não vai ter isso com um propósito de Deus e você não pode ficar se lamentando.
Sabe aquela pessoa que perde um ente querido, que enquanto estava em vida, não quer nem saber, mas vai ali para aquele cemitério, para aquela cerimônia e se desespera. Não é desesperar pelo fato de que é uma saudade grande que vai ter pela perda. Não, é porque está compreendendo que está dando valor agora e agora não pode ter mais aquela pessoa. E isso é muito ruim porque gera no coração um sentimento que para você tirar de culpa e de outras coisas, só Deus na causa. Então valorize hoje o que você tem. O deserto é lugar não somente de você sentir saudade do que você viveu, mas de você valorizar o que você tem. Olha, eu estou no deserto, mas Deus tem me concedido tantas bênçãos. Olha, eu estou no deserto, mas Ele tem cuidado de minha família de uma forma incrível. Nada tem me faltado. Quando o nosso coração no deserto fica assim, quando nós saímos, porque deserto é lugar de passagem, quando nós saímos, nós poderemos viver no palácio ou em qualquer outro lugar, tendo a compreensão de que eu sou grato a Deus pelo que eu tenho. Eu tenho contentamento no que Deus tem me dado. Eu agradeço a Ele porque verdadeiramente eu aprendi a viver no pouco, eu cresci no pouco e hoje Deus pode me colocar no muito porque eu não vou me afastar da presença. E isso muitas vezes a gente só aprende onde? No deserto. Deserto é lugar de revelação. Êxodo 3, verso 1 e 2. Moisés pastoreava o rebanho do sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia, levou o rebanho para outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte do Senhor. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo que saía no meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Imagina essa situação de você está em um deserto e você vai para um monte e de repente você olha ali uma planta, uma mini árvore pegando fogo e não acabava, a planta não se queimava e de repente o Senhor aparece. É algo normal? Não, não é algo normal. Aqui Moisés ali teve uma visão acerca de Deus através daquela sarça. Ali foi uma revelação. Deus se apresentou a Moisés onde? No deserto. O deserto é o lugar onde Deus quer se apresentar a você. Tem uma música que diz: você me leva ao deserto para falar de amor. Muitas vezes você vai conhecer o amor no deserto. Muitas vezes você vai conhecer a misericórdia no deserto. A graça no deserto, o cuidado, a prosperidade, a provisão onde? No deserto. Tem pessoas que nunca vivenciaram experiências de, meu Deus do céu, será que eu vou conseguir fazer isso, fazer aquilo? Será que Deus vai suprir? Porque tudo foi muito organizado. Aí às vezes passa pelo deserto, e nesse deserto Deus fala do que? Filho, eu vou te mostrar o que é depender de mim. Filha, eu vou te mostrar o que é viver por fé e não por vista. Filho, você vai conhecer hoje o Deus da provisão. Então não reclame, porque é Deus o quê? Se revelando a você. Por quê? Porque Ele quer, como diz lá no outro texto que nós lemos, ver nossas intenções, para saber, poxa, Felipe vai ser obediente no deserto ou não? Será que vai ser o deserto que vai fazer com que ele se afaste da minha presença? Ou será que vai ser o deserto que vai fazer com que ele fique mais perto de mim? Eu preciso perguntar isso para mim mesmo. Senhor, como é que eu estou vivendo em meio aos desertos que eu tenho enfrentado? Qual tem sido a minha conduta diante disso? No deserto, ali, o fato de Deus ter se revelado a Moisés, isso mostra intimidade. É no deserto que você constrói relacionamento com Deus. É no deserto que você constrói intimidade com o Senhor. Porque um Deus Todo-Poderoso se revelar como se revelou ali a Moisés, queria eu. Queria eu ter essa oportunidade. Um dia, quem sabe? Tem segredos
que Deus só revela no deserto. No deserto. Tem coisas que Ele vai compartilhar com você no seu momento mais crítico. No momento no qual você vai se sentir isolado, diante de um cenário ruim para você, mas ali Deus vai ter um encontro pessoal contigo. E esse encontro vai fazer com que você saia do deserto. Jesus estava no deserto e Ele venceu a tentação porque Ele estava ligado com o Pai. As 3 propostas que a Bíblia narra de tentação que o diabo fez com Jesus, Ele venceu todas onde? Na palavra. Olha a importância de buscarmos a Deus no deserto. Olha a importância de aumentarmos a nossa consagração, o nosso nível de leitura, de oração, quando estivermos passando pelo deserto. Por quê? Porque quando vier a tentação no deserto, eu vou dizer não. Eu vou estar firmado. Deserto é lugar de passagem. Deuteronômio 8, verso 7. Pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos, de tanques de água e de fontes que jorram nos vales e nas colinas. Isso aqui está demonstrando para onde Deus quer te levar. Só que, para chegar nesse lugar, primeiro, você passa por um deserto. É assim. Paulinho, hoje você está com um carro, ó, filé da Bahia. Mas antes, a oficina era o que para você? Uma segunda casa. Foi um deserto. Um exemplo, isolado. Agora, faça um retrospecto da sua vida, do que você já viveu, de quantos desertos você teve a capacidade em Deus de atravessar e de sair mais firmado. Aí você olha hoje e fala, realmente, eu aprendi que o deserto dói, machuca, cansa. Eu te digo por experiência própria, o deserto cansa. O deserto faz com que você fique seco. A gente ia almoçar ou jantar em restaurantes próximos às regiões desérticas e você pegava o cardápio e tocava no cardápio, era areia. Você entrava no quarto, sentia aquela coisa meio seca. Você saía de uma realidade, às vezes, de graus elevadíssimos, como -7. Extremos. Por quê? É para preparar. É preparar. Eu cheguei aí em um local, uma paisagem desértica, a mais de 4.000 metros de altitude. De você, para respirar, era mais difícil. Mas você conseguia. Você avançava. Ou seja, mesmo que o deserto exija de você um pouco mais de preparo, com Deus você vai receber isso. Com Deus você vai conseguir. Tem muita gente frustrada porque ficou onde deveria passar e quer passar por lugares onde deveria ficar. Assim de gente. Espero que não seja a sua realidade. Vou ler de novo. Tem muita gente frustrada porque ficou onde deveria passar e quer passar por lugares onde deveria ficar. A presença de Deus é lugar de habitação, não é lugar de visitação. Deus não quer apenas que você visite a presença. Não. Ele não quer apenas ser um visitante. Ele quer fazer morada. É desse jeito. E por fim, deserto é lugar de milagre. Deserto é lugar do improvável. O improvável. É assim que funciona. Eu estava passando um deserto com o meu celular. Testemunho para vocês. Eu trabalho com criação, eu produzo conteúdo para a internet, eu faço vídeos para meu cliente, minha memória do telefone era pouca. E várias vezes, no meu trabalho, eu ficava constrangido porque tinha que parar o que eu estava fazendo para excluir coisas, para conseguir gravar novamente. E eu, Deus,
preciso. Senhor, é meu trabalho. Tem todo aspecto de organização? Tem tudo isso. Mas, Senhor, eu não estou podendo, mas eu preciso. E aí, como é que faz? Vamos tentar. E pronto. E o mês de março, esse mês difícil, né? Não sei se para você foi, mas para mim foi muito difícil o mês de março. Não pelo fato de ter 5 semanas, mas por todo o contexto. E aí, quando chegou no último dia do mês de março, eu comecei a despertar. Eu lembro que eu mandei uma mensagem para Yasmin e falei assim: me ajude a gente arrumar uma forma para eu trocar meu celular. Porque eu estou precisando. Eu lembrei que semana que vem eu vou iniciar um projeto com um cliente novo que é exigente e eu vou precisar disso. E eu não tenho isso hoje. E aí, quando foi anteontem, eu acho, era 5 e pouca da manhã, um cliente meu, que eu tinha fechado um contrato com ele mês passado, ele me disse: só vou conseguir te pagar em maio. Eu fechei o contrato final de fevereiro, começo de março. Tá bom, maio. Eu lembro que eu fui para a reunião, falei com Yasmin: olha, vou para a reunião, e em nome de Jesus vai dar certo, ele vai fechar, ele já vai fazer o pagamento. Pronto, cheguei na reunião, maio. Tá bom, Deus, maio, glória a Deus. Só que ele falou assim: olha, vai ser maio. Talvez eu consiga em abril. Só que o talvez eu consiga em abril, eu não pensei 1º de abril. Eu pensei, vai ser lá depois do dia 15, depois do feriado, depois das coisas. Quando foi essa semana, acho que foi terça ou quarta-feira, em meio a esse todo turbilhão aqui, eu vendo, organizando as coisas, daqui a pouco ele manda mensagem para mim: irmão, segue pagamento do nosso contrato. Eu não estava esperando por aquilo. E foi isso, com uma outra coisa, que eu consegui comprar um telefone novo. Que vai suprir, só para vocês terem uma ideia, o meu telefone tinha capacidade de 128 GB, certo? O meu telefone hoje tem 1 tera, ou seja, 10 vezes mais. 10 vezes mais. Você entende o que é que Deus faz? É um Deus que Ele faz muito mais, além do que pedimos ou pensamos. Vai. Quem quiser tirar foto, só falar comigo. Estou pronto. Ou seja, Deus faz. Agora, foi fácil passar por todo esse deserto, de ver que eu queria, mas não podia? Não. Quantas vezes eu orei e falei: Senhor, eu estou buscando ser fiel. Senhor, eu estou me esforçando, eu estou buscando viver uma vida de santidade, eu estou servindo na tua casa. Naturalmente a gente ora assim, sabe? Não é errado você orar assim, não. Porque é conversa. Conversa com Deus. Só que Deus, Ele faz no tempo dEle, do jeito dEle, de uma forma sobrenatural. É desse jeito. Deus, Ele pega, usa pessoas: olha, eu vou abençoar você com isso aqui, vou fazer isso aqui, e vai dar certo. De onde eu não esperava, Deus tira e coloca, Deus move. Por quê? Porque Ele é Deus. Porque deserto é lugar de milagre. Deserto é lugar do improvável. Você pode olhar hoje e falar assim: eu não vejo condição disso acontecer. Eu não sei como é que vai ser. Deus sabe. Êxodo 14, verso 21 e 22. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez o mar retroceder, e o tornou em terra seca, com um forte vento leste que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram. 22. E os israelitas atravessaram pelo meio do mar, em terra seca, tendo uma parede de água à direita, e a outra à esquerda. Deus opera milagres em meio ao deserto. Capítulo 16 de Êxodo, verso 4. O Senhor, porém, disse a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso os porei à prova para ver se seguem as minhas instruções ou não. Lhes farei chover pão do céu.
Isso é o quê? Improvável. Deserto é lugar do improvável. Sabe aquele filme Tá Chovendo Hambúrguer? Começou lá atrás. Tá chovendo pão. Funciona. É improvável, mas Deus pode fazer. Não tem como de correr. A forma de permanecermos firmes no deserto, sabe como é que é? É experimentando milagres. Aquele povo experimentou milagres, um dia de cada vez. Foi a água, foi a coluna de fogo, foi a nuvem, foram as roupas no deserto, foram todas as experiências de guerra, foi o maná caindo do céu, tudo isso, onde? No deserto. Foi no deserto. Tudo que tem valor hoje, um dia, já teve oculto. Muitas vezes onde? No deserto. Escondido. Onde ninguém vê. Talvez hoje você não esteja vendo isso. Porque você olha para o deserto, é só miragem. Em uma outra viagem que nós fizemos, a gente foi para um local que era um deserto, e aí, foi a primeira vez que eu tive experiência, eu via muito isso em filme, em vídeos, de você olhar e achar que é um rio. É incrível, Paulinho. Você olha assim, não, aquilo ali é um rio, com certeza, e vai aproximando, e não chega. E não chega, é só ilusão. Você não consegue ver aquilo. E aí eu vejo, você pode olhar, gera uma expectativa, mas é algo que não existe. Só que com Deus não. Com Deus Ele traz à existência o que não existe. O que para você hoje não existe, para Ele já tem, de hoje. O que para você hoje é novidade, Ele fez lá atrás. Então não se desespere, se posicione. Nem sempre você vai escolher entrar no deserto. Nem sempre. Mas só você pode escolher sair dele. Entrar, às vezes, não depende de você. Às vezes te empurra e você cai no deserto. Às vezes você tropeça fora e cai dentro. Mas sair é uma escolha sua. De se posicionar diante de Deus e falar: Senhor, eu estou passando, mas eu sei que o Senhor vai me conduzir para fora. Para um caminho de vitória. Esse deserto eu vou vencer. Podem surgir outros? Podem. Mas você já vai ter uma preparação nas costas. Senhor, eu já passei por 1, por 2, por 3, por 5, por 10. Senhor, minha vida inteira sendo deserto. Acontece. Deus muda? Não. O poder dele deixa de ficar? Não. Poxa, já está no 10º deserto. Eu já estou cansado de agir na vida dele. Deus faz assim? Não. Pelo contrário, Deus olha e fala: olha, eu sei que está difícil, então eu vou dar mais força. Eu sei que você acha que esse você não vai conseguir, mas eu vou lhe mostrar que eu sou Deus do impossível, eu sou Deus que pode todas as coisas, eu sou Deus que vai e faz. Confia, descanse. E eu creio que o deserto vai passar. E você vai sair mais forte. E você vai sair mais cheio de fé, porque você não está sozinho nisso. Amém? Fique de pé, vamos adorar o Senhor. Preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar que sustenta-me de
mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Creia nisso, o Senhor está cuidando de você. Aleluia. O Senhor está cuidando de você. Está cuidando do seu coração, da sua mente, da sua família, dos seus negócios, dos seus relacionamentos. Amém. Ele cuida de tudo. Talvez você tenha chegado à conclusão de que mas não está funcionando. Talvez não esteja funcionando porque você está querendo resolver do seu jeito. Talvez não esteja funcionando porque está insistindo nas mesmas práticas, nas mesmas coisas, com as mesmas pessoas, nos mesmos lugares. Mas que nessa noite você possa chamar o Senhor para ser o centro da sua vida, o centro das suas decisões. Não apenas no modo automático. Não, eu coloco o Senhor no centro. Não, mas é com atitude, é com decisão, é com posicionamento. E eu creio que a partir desse posicionamento, o deserto, ele vai ser diferente na sua vida. Talvez você esteja a um passo de sair dele, mas talvez também você tenha acabado de entrar. O poder de Deus atua da mesma forma. O cuidado de Deus vai ser presente em qualquer cenário, porque Ele não muda. E Ele quer verdadeiramente que você aprenda, que você se prepare, que você seja grato, que você reconheça-o em todos os seus caminhos, porque assim Ele vai direitar as suas veredas. Pai, te apresentamos, Deus, as nossas vidas. Muito obrigado por essa palavra, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor escolheu as pessoas certas para estarem aqui nessa noite. Mas eu creio também que outras pessoas serão alcançadas com essa mensagem, pois Tu não tem limite. A Tua palavra, Deus, não tem fronteira. Pai, te apresentamos, Deus, os desertos que enfrentamos em nossas vidas. Tu conheces cada deserto aqui, pois nós cremos que o Senhor tem nos conduzido para lá. Mas nós cremos também que o Senhor vai nos conduzir para sairmos destes desertos. Nos capacita, Senhor. Nos prepara. Fortalece a nossa fé. Nos enche com Teu Espírito Santo, para que tenhamos autoridade, poder, Deus, para resistir às tentações. Senhor, não permita, Pai, que venhamos a nos distrair com coisas no deserto, mas que o nosso foco seja sempre o Senhor. Pai, guarda essa palavra em nosso coração, que possamos meditar nessa palavra, que possamos colocar em prática, porque eu creio que assim, tendo esse posicionamento, o Senhor fará milagres, o Senhor fará maravilhas em nosso meio, o Senhor pode mudar cenário, mas nós queremos que antes de mudar o cenário, que o Senhor transforme a nossa vida, que o Senhor transforme o nosso ser, muda, Deus, a nossa forma de pensar, a nossa forma de reagir, a nossa forma de responder, de sentir, Senhor.
Nós queremos fazer tudo conforme a Tua vontade. Fica conosco, Deus. E nos ajuda a vivermos essa palavra todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor.